Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre os tigres asiáticos e os novos tigres. Vamos entender o que seriam esses novos tigres asiáticos e entender o porquê desse grupo de países que a gente chama de tigres asiáticos. Bom, primeiro as suas características gerais, né? Os tigres asiáticos ele nada mais são do que um grupo de países formado aí por Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Eles ficam localizados ali na porção leste do continente asiático, né? Esses conjuntos de países, inicialmente aí por Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, eles apresentaram um elevado crescimento econômico durante e a partir da década de 1970, né? E aí lembrando que nesse contexto a gente estava vivenciando a Guerra Fria, certo, galera? E aí esses investimentos, eles foram oriundos do capital norte-americano, logo dos Estados Unidos, né? E por quê? Qual foi a consequência disso, né? Bom, a consequência se deu ali devido aos baixos custos de produção. Então o objetivo era você diminuir o custo da sua produção, né? Você tinha uma mão de obra que ela era pouco remunerada. Diversos incentivos fiscais foi dado para que empresas multinacionais colocassem a sua produção dentro dessas regiões, né? Então, esses fatores de localização foram fundamentais para um processo de descentralização da cadeia produtiva das empresas norte-americanas. Então, se a gente observar aqui no mapa, a gente até consegue enxergar, né, em amarelo o que seriam os tigres asiáticos. Bom, galera, falando um pouquinho das características gerais desses quatro países que vão compor os tigres asiáticos, né? A começar por Hong Kong. Hong Kong foi uma possessão inglesa, né, que estava localizada dentro do território chinês durante a Guerra do Ópio, né? Foi instalado ali um modelo de econômico que a sua produção era toda destinada ao mercado externo. Então, assim, ainda que estivesse dentro do território chinês, toda a sua regulamentação seguia o capital estrangeiro, né, o capital externo. Com isso, favoreceu a redução dos impostos, né? Os baixos salários atraíram bastante esses capitais internacionais, né? Sobretudo os capitais japoneses e também os estadunidenses, né? Em 1997, Hong Kong volta ali, né, para o governo chinês, sendo que o interessante é o seguinte: ele vai voltar com o status de região administrativa especial, né? O que seria isso? Não é um território que ele está incorporado ao governo chinês, né? Seguindo a sua legislação e tudo mais. Não. A Hong Kong, na verdade, ela leva esse status de região de administração especial porque, ainda que pertence ao território chinês, ela tem o seu próprio sistema de legislação, ela tem a sua moeda, ela tem os seus tratados e ela tem as suas próprias negociações, né? Então, por isso que ela vai ser chamada de região de administração especial, né? Apenas ali no que tange a questão da defesa do seu território e as relações diplomáticas que estão relacionadas aí à China. Bom, galera, depois a gente tem Singapura, né? Singapura que era uma cidade-estado que vai se emancipar ali da Malásia em 1965 e vai assumir o poder de uma república independente. Então vai se constituir ali como um importante país, né? Singapura tem uma economia aberta. O que significa isso, né? A sua economia ela recebe diversos capitais estrangeiros, internacionais, sobretudo aí dos Estados Unidos e também dentro de algum momento ali, a partir de 70 e 80, dos japoneses também, tá? Já Taiwan, também conhecida como Ilha Formosa devido às suas belezas naturais, né? Ela vai encontrar uma população maior do que a dos quatro países que compõem os tigres asiáticos e por isso vai ter um mercado interno bem significativo, né? Sobretudo do que Hong Kong e Singapura. É uma província da China e desde a era de Mao Tse-tung, lá em 1949, que Taiwan recebe esse título de província da China, que não é um município, que não é uma região administrativa, né? É uma província, é uma espécie de uma região em que é administrado pelo governo chinês, mas que de certa forma, né, tem um governo próprio, tem uma moeda própria, as suas forças armadas elas são próprias, né? Então ela tem essa autonomia, essa soberania. E que o mais interessante é que
tem relações grandes com os Estados Unidos, ainda que seja dentro do território chinês essa província. Já a Coreia do Sul, ele é um país interessante porque ele é o de maior destaque dentro do grupo dos tigres asiáticos. Teve o seu território dividido em 1953, durante a Guerra Fria, aquele momento ideológico de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso foi interessante porque os Estados Unidos se aproximou da Coreia do Sul, né? Inclusive dispõe de bastantes investimentos militares diretamente aí, dos Estados Unidos, né? O que é legal também é o seguinte, é que esse país ele possui o maior mercado interno dos tigres asiáticos, justamente pela sua população, né? Então, o consumo doméstico ele é fundamental dentro desse país, mas também não tira a importância das exportações que são feitas no setor automobilístico, né, e de eletrônicos também da Coreia do Sul. Bom, galera, a plataforma de exportações, né, dos tigres asiáticos, vamos lá. Eles também vão ser conhecidos como dragões asiáticos, né? Grande parte desses países, eles têm esse destaque no cenário econômico mundial e histórico também, devido às suas áreas de montagens, né? Os seus bens de consumo, ou seja, os produtos que são produzidos dentro de suas empresas, né? E isso é interessante que vai atrair diversos investimentos externos, né? Ou seja, diversos países, sobretudo os Estados Unidos, Japão e alguns outros, vão descentralizar sua cadeia produtiva e vão colocar sua produção dentro desses países devido aos baixos custos, né? E aí, na década ali de 1970 e 80, o Japão ele foi um concorrente, né? Ou melhor, os tigres asiáticos eles foram um concorrente direto do crescimento econômico japonês. E aí fez com que as empresas japonesas também colocassem a sua produção dentro dos países dos tigres asiáticos, né? Entre os fatores que vão explicar esse crescimento econômico dos tigres asiáticos, a gente pode citar a questão do cinturão estratégico, né? Por que cinturão estratégico? Porque os Estados Unidos vai tentar implementar o capitalismo. Na verdade, ele consegue, né? Uma vez que ele conseguiu atrair investimentos capitalistas para estes países. E isso era uma forma de impedir o socialismo de estar avançando sobre essa porção do continente asiático, né, durante ali a década de 1950. Bom, a outra questão é o papel do Estado, né, em que ele exerce grande influência nos investimentos que são direcionados a esses países. Outro ponto se refere aos investimentos estrangeiros também, sobretudo aí de capital estadunidense e japonês, né? Justamente devido a esse baixo custo de produção que esses países vão ter. Outro ponto é a numerosa mão de obra que existem dentro desses países e que, por sua vez, elas não são bem remuneradas, né? E aí o mais legal é você entender que essa mão de obra ela é bastante disciplinada e bastante flexível à relação de trabalho. Então é uma equação perfeita para aumentar os custos da produção, né? Uma equação perfeita para essas multinacionais. Eu vou aumentar a minha produção e vou diminuir o meu custo de produção. Bom, sendo que chegando em 1990, a gente começa a ver mudanças no modelo econômico. Porque, primeiro, esses países eles vão ser atratores, né, de importantes investimentos, muitos investimentos. Esses investimentos vão favorecer, por sua vez, né, inovações ligadas à pesquisa, investimentos na área educacional, investimentos na melhorias salariais. Então, a mão de obra ela vai se tornar um pouco mais cara. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter essas multinacionais não indo mais em direção a estes países dos tigres asiáticos, mas migrando para outros países vizinhos que vão adotar o mesmo modelo econômico de crescimento industrial. E aí a gente começa a falar dos novos tigres asiáticos, né? Como a Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Esses países eles vão ser chamados de novos tigres asiáticos devido ao processo muito similar que vão ter com os países dos tigres asiáticos de crescimento industrial, mão de obra barata, né, menores incentivos fiscais. Então, as multinacionais agora elas vão buscar estes países para colocar a sua produção, né?
E a gente também vai ter outra região, que são as ZEE chinesas, né? As Zonas Econômicas Especiais da China, que são aquelas regiões atratoras de investimentos, investimentos estrangeiros também. É uma zona de montagem, uma zona de produção muito grande que a China tem. Tá? O que vai se destacar ainda nos tigres asiáticos é a participação ali da Coreia do Sul, dentro do setor automobilístico e do setor de eletrônico também, né? Inclusive competindo com importantes empresas no cenário mundial. Tá? Empresas essas que já eram bastante consolidadas dentro do mercado mundial. E aí esse crescimento e esse destaque se deve aos grupos dos Chaebus. Esses grupos dos Chaebus, eles são muito parecidos com aqueles grupos dos Abatsus que tiveram o Japão, que são aqueles pequenos grupos familiares formando conglomerados que vão investir na sua economia, né, na economia do seu país. E esses grupos de Chaebus, eles tinham o mesmo objetivo, né? Eles investiram fortemente no setor ligado à automobilística e informática, né, de eletrônicos, e isto favoreceu esse grande destaque aí para a Coreia do Sul. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.